Bom dia, torcida vascaína. Tudo bom com vocês? Acredito que não, né? Estamos aqui, domingo de carnaval, na ressaca do jogo de ontem, mais uma derrota para o nosso rival. Nos últimos 31 jogos contra o Flamengo, o Vasco só conseguiu ganhar 2. Não é possível que isso seja normal. O Vasco, já quando estava jogando Série B, ganhou do Flamengo, eliminou o Flamengo de Copa do Brasil, e agora a gente vai acumulando derrotas contra o Flamengo. Infelizmente, a derrota de ontem já foi. Agora é focar quarta-feira no Newton Santos, o jogo contra o Nova Iguaçu, que é jogo único, empatou, vai para os pênaltis, e sábado honrar a camisa no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o próprio Flamengo no Maracanã. Mas hoje eu estou aqui, rapaziada, para falar de duas coisas que eu fiquei muito pensativo de ontem para hoje. Primeiro, o árbitro da partida de ontem. O árbitro que no lance do Verratti com Wesley, com 10 minutos de jogo, e se um dos jogadores fosse expulso ali, o jogo mudaria totalmente. O árbitro fez assim para os jogadores do Vasco, que o Wesley foi na bola e que não tinha sido nada. E quando o Verratti caiu no chão, abaixou a meia e tirou a caneleira, tinha um risco. Aí o juiz deu para o jogador do Flamengo, para o Wesley, um amarelo. Ele não viu o lance, ele deu um amarelo pelo risco na canela do Verratti, o que não existe. O VAR só pode ser chamado em caso de vermelho, em caso de amarelo não. Então quer dizer que o árbitro se arrependeu de nem ter dado falta e deu um amarelo para o Wesley pelo risco na canela do Verratti. Porém, se foi com uma intensidade para cartão, o VAR tinha que ter chamado e aquele lance ontem foi para cartão vermelho sim. No lance seguinte, o Verratti estava com raiva, queria descontar e fez a mesma coisa com o Varela. Um lance super parecido. Pode ser que o Verratti teria sido expulso também? Pode ser. Mas eu tenho certeza que se antes o Wesley tivesse sido expulso, o Verratti não ia estar com raiva e faria aquela jogada infantil em cima do Varela. A arbitragem ontem para mim foram o craque do jogo. O Flamengo decidiu o jogo no detalhe. Aquela brola do Bruno Henrique, todo mundo viu que foi um golaço, mas o cara não pegou nem direito na bola e nem com a perna boa dele. Ele pegou de canhota e conseguiu botar uma bola no ângulo, encobrindo o Léo Jardim. O jogo contra os caras, eles têm muita qualidade, é no detalhe, não pode errar. Não tem margem para erro. Qualquer respiro que você der, os caras vão guardar. Infelizmente. E outra coisa que eu quero falar aqui agora é sobre o Payet. O Payet, mais uma vez, eu gosto muito do futebol do francês, craque. Gosto mais do futebol dele antes de vir para o Vasco, a história do Payet, do que o Payet em si mesmo no Vasco. O Payet, jogando pelo Vasco, ele é jogador de jogo pequeno. Ele só decide jogo pequeno e quando decide. Contra os times do G12 do Brasil, ele não decidiu um jogo. Não tem um gol, não tem uma assistência. Ele só decide contra time pequeno. Então é hora de pensar. O Vasco hoje, como tem um time que não propõe o jogo, né? Não pode ter um jogador como o Payet correndo para trás. Ontem o Payet tinha acabado de entrar no jogo, foi disputar uma bola na corrida com o jogador do Flamengo, deu vergonha. Ele ficou para trás. O cara passou de moto e ele estava de bicicleta. E quando a bola veio no pé dele, pezinho para trás, toquinho para trás. E ontem ele errou todas as tentativas possíveis que ele tentou contra o Flamengo. A única coisa que ele conseguiu acertar foi um lançamento na falta do último lance do jogo e mesmo assim o João Vitor já estava impedido. Então eu fico pensativo dessa maneira. Até quando vale a pena pagar mais de uma milha para o Payet? O Vasco está precisando de saúde. E outra coisa, Fábio Carille, eu acho que você de fato não conhece o Vasco. E com 3 meses de trabalho, você não pode ainda não entender que o time do Vasco não aguenta marcar 90 minutos. No segundo tempo, o time abre o bico. Ontem você voltou com o mesmo time para o segundo tempo. Ok, o time fez um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo o time abriu o bico. Acabou a gasolina, acabou o gás e o Flamengo deitou em cima do Vasco e conseguiu fazer o gol, ter a vantagem para a segunda partida e ganhar o jogo. Mais uma vez, o Vasco no primeiro tempo jogou como nunca e perdeu como sempre.
Rapaziada, um bom carnaval para todos e a gente vai se falando aqui no feriadão, valeu? Curte, comenta, compartilha o vídeo para dar uma moral aí, se inscreva no canal que isso é muito importante e eu conto com todos vocês, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!